Bezerra e a turma do PT em Brasília que definiu a desistência de Fátima. Zenaide Maia se torna favorita para ser senadora por mais um mandato no Rio Grande do Norte. E como os partidos de oposição reagiram ao anúncio de Fátima Bezerra, que vai desistir de renunciar para continuar no cargo até o final e assim desistir de disputar o Senado. Essas são as notícias, é tudo em torno de um assunto só. Se você não está acompanhando, se você está um pouco por fora, se você está chegando em casa agora, então eu vou contar tudinho, a história todinha para você entender o que aconteceu hoje na política do Rio Grande do Norte. Já chegando por aqui o meu amigo Gessé Rebouças, atrasado, mas chegou, então tá bom demais. Gessé, eu vou deixar só você dar uma boa noite, porque eu vou contar uma história longa para a turma aqui entender o que aconteceu. Boa noite, Neto. Boa noite, Jorge, aí na técnica. Boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores, tanto da Rádio Difusora de Mossoró, quanto da Rádio FM Costa Branca. Neto, eu tô nessa peleja aqui faz tempo, só que teve um detalhe. Eu recebi o link no meu WhatsApp privado, e não no WhatsApp, e eu estava conversando com a Difusora no WhatsApp do escritório. Aí, amigo, resultado da resumo da ópera, eu recebi o link num e estava conversando pelo outro. Então, meu amigo, eu não cheguei atrasado, eu estou aqui já faz tempo nessa peleja aqui, mas, infelizmente, em função de eu ter os números, aí deu essa incompatibilidadezinha aí, o senhor vai me desculpando. O senhor tem uma paciência grande, o senhor é torcedor do Botafogo, o senhor certamente vai me desculpar por um deslizezinho desse. O torcedor do Botafogo é paciente, e do Flamengo desliza. Muito bem, Gessé, vamos conversar agora sobre o que interessa. Deixa eu contar então aos nossos ouvintes direitinho o que aconteceu, porque foi tudo muito rápido, né? Muito rápido. E a governadora Fátima Bezerra, eu vou misturar um pouco os fatos comigo, o que aconteceu comigo, né? Ontem à noite, eu estava assistindo um programa de rádio em Natal Política e uma entrevista com Kleber Rodrigues. O deputado Kleber Rodrigues estava dando entrevista, eu estava assistindo essa entrevista e em determinado momento, no intervalo, estava no ar ainda, deu para ouvir ele dizendo o seguinte: olha, alguém perguntou, e o mandato tampão, como é que estão as conversas? Ele disse, olha, o mandato tampão, essa questão toda, não está acontecendo, porque está todo mundo envolvido com nominata. É um nó grande, ninguém quer conversar sobre eleição indireta, sobre mandato tampão, está todo mundo querendo resolver o seu problema, que é nominata, e ninguém conversa sobre esse assunto. E aí eu despertou um lance aqui, né? Eu já venho instalando, já vinha construindo já tinha algumas informações. Eu disse, espera aí, se ninguém está conversando sobre isso, e Kleber é o encarregado de conversar com o governo sobre isso, e ele está dizendo que não consegue conversar porque ninguém quer tratar disso, tem caroço nesse angu. E aí, Gessé, ontem à noite também ouvi uma entrevista com Fábio Dantas, ex-vice-governador, disputou o governo na eleição de 2022, e Fábio Dantas, lá pela Estado, ele está ajudando a construir a nominata de deputado estadual lá no Republicanos, participando de reuniões, e ele estava falando, aí o repórter pergunta, e aí, Fábio, você acredita que quando o Republicanos vai ter condições de anunciar a sua nominata? Ele disse, do jeito que vai, aos 45 do segundo tempo, e se tiver acréscimo, no último minuto do acréscimo. Nada vai estar resolvido antes do último minuto do prazo final. Aí eu, que já estava alertado, eu disse, peraí, tem mais alguma coisa aí. Porque o Kleber disse que não consegue conversar sobre eleição para o mandato tampão. E aqui tem mais a informação de que essa peleja, esse nó, essa pendenga, esse vai não vai, esse pula-pula, vai durar até o último minuto. Fátima não vai ter como negociar as questões do mandato tampão, conversar com o deputado, fazer acertos, e todo mundo está nessa até o último minuto, que é o mesmo prazo que Fátima tinha. Diante disso, eu já comecei a buscar mais informações, mandei algumas mensagens para algumas pessoas e comecei, sabia que Fátima tinha ido a Brasília, já levantei que uma das conversas dela de Brasília era sobre isso, e levantei, já sei, então, todo o assunto para entender que estava acontecendo alguma coisa.
que estava acontecendo alguma coisa. E Olha, nesse tá momento, vazando então, um áudio aí. tá vazando o quê? Pois é, Um o áudio. áudio está vazando aqui é o meu, Gessé. Opa, doutor Paulo. Doutor Paulo conosco Doutor Paulo aqui. Linhares, boa noite. Novo, né? O Mais Política também vem se juntar aí ao Sem Filtro, não é? Ao Política Sem Filtro e o Mais Política, porque é um fato extremamente relevante para o atual processo eleitoral, essa posição da governadora Fátima. Eu queria participar do debate. É isso aí. Inclusive, Pronto, a gente muito está muito bem, é honrado uma aqui honra. com a participação do senhor. É uma honra termos aqui a presença de Paulo no nosso programa hoje, né? E vai contribuir muito. Além de ser uma pessoa que tem uma experiência muito grande Neto, na deixa, eu política. separei aqui a carta de Não, renúncia mas da espera aí, eu não terminei a governadora. história. Deixa eu Sim, terminar a tá certo. história, rapaz, que eu vou explicar. Quando foi, gente? Aí juntei tudo, soube da viagem de Brasília, peguei as informações, consegui reunir um bocado de coisa. E quando era as 5h30 da manhã de hoje, eu estava escrevendo a matéria dizendo que Fátima ia anunciar a desistência. Escrevi a matéria, deixei ela toda pronta, passei pela revisão, mas resolvi postar mais tarde. Eu disse, vou postar na hora do engajamento, quando a turma toda tá. E nisso, rapaz, quando eu cuidei que não, já estavam publicando a notícia, eu tive que correr e publicar. Então a governadora voltou para o Rio Grande do Norte e aí ela se reuniu com o seu staff, com as pessoas mais próximas, e a governadora então trouxe uma confirmação lá em Brasília de que não iria mais renunciar em razão de não ter viabilizado aquilo que ela pretendia, que era o seu sucessor no mandato tampão. Com a impossibilidade, com um monte de poréns, um monte de interrogação, um monte de dúvida, não havia tempo hábil, até mesmo porque o corre-corre das nominatas estava priorizando todo mundo e não havia como se conversar. A governadora então decidiu renunciar, em seguida comunicou aos partidos, comunicou ao PCdoB, comunicou ao PV, comunicou ao PSB, comunicou ao PDT, comunicou a todos os partidos do seu arco de aliança, o seu ato, e redigiu uma carta que foi publicada, Gessé, no início da tarde. E agora há pouco ela publicou um vídeo também, um vídeo de uma entrevista em que ela confirma, oficializa e agora é oficial. A partir desses fatos, Gessé, você pode ler a carta e depois a gente abre para o doutor Paulo, para a gente começar a comentar as consequências desse evento. Olha, eu vou separar aqui 2 parágrafos, porque a carta é um pouco longa, para a gente ter objetividade na análise. Ela disse o seguinte no penúltimo parágrafo da sua carta de renúncia. Abre aspas. Para viabilizar a candidatura ao Senado, era necessário que o vice assumisse o governo, mas ele rompeu o compromisso firmado em 2022, atendendo a interesses de uma velha elite que nunca aceitou um Rio Grande do Norte governado pelo povo. São escolhas e motivações que o tempo há de esclarecer e o que impediram de assumir a tarefa mais honrosa que um cidadão pode ter, governar o Estado. Um movimento articulado para tirar o PT do Senado não vão conseguir. Um movimento articulado para tirar o PT do Senado não vão conseguir. Ao longo desses anos, muitas Fátimas se forjaram na luta política e social e seguirão ocupando cada vez mais os espaços de poder. Eles tentam nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. O Rio Grande do Norte vai florescer com o Cadu governador, com o PT no Senado, ao lado dos aliados do campo popular e democrático, com Luiz Inácio Lula da Silva, presidente. Vamos abrir aqui para doutor Paulo Afonso Linhares comentar também. Boa noite, doutor Paulo Linhares, Rádio FM Costa Branca e Difusora de Mossoró. Boa noite, Gessé Rebouça, boa noite, Neto Queiroz. Pois é um prazer estar com vocês também, pela primeira vez nesse novel espaço político, não é? De discussão política, aqui na Rádio Difusora. Você sabe, Gessé, Neto também há de saber disso, eu nunca acreditei que Fátima deixaria o governo exatamente pela questão do Walter. Aquela decisão da governadora, e aqui, Gessé, não adianta mais discutir se foi certo ou se foi errada, mas aquela decisão de colocar Walter perto dela, né, na vice, foi uma decisão que não foi, obviamente, somente dela, foi uma conjuntura e tal, mas eu sabia que isso ia dar errado, ia dar problema. Eu até, durante muitos anos, né, Queiroz, vários anos, aí, vários meses, eu vinha dizendo, olha,
Acho que no Rio Grande do Norte vai ocorrer o mesmo que ocorreu lá na Bahia com Rui Costa. Rui Costa não teve condição de sair candidato, ficou até o final do governo e foi ministro de Lula. Então, se Lula efetivamente se reeleger, e a gente sabe que apesar das últimas pesquisas, Lula ainda é o favorito, o presidente Lula ainda é o favorito, então Fátima tem condição de ocupar um espaço, quiçá generoso, na esfera federal. Agora, o que temos que discutir neste momento é quem vai ser o candidato do PT às eleições de 2026. Quem vai substituir Fátima? Esse é o grande, para mim, é a grande discussão. Não sei se ela, nessa carta longa, eu não vi a carta, mas não sei, Neto, se nessa carta ela já antecipa alguma coisa. Ok, Neto? 2026 fora do jogo. Rogério Marinho desistiu em fevereiro. Fátima desistiu em março. Eram, no início do ano, os dois principais players, né? Junto com o prefeito Alisson Bezerra, é claro. Mas deixa eu ler principais aqui players. uma questão da carta, porque assim, eu entendo o discurso político da governadora, mas assim, ela disse o seguinte, que para viabilizar a candidatura ao Senado, era necessário que o vice assumisse. Bom, quem escolheu o vice foi o PT. Então, assim, ela está, com todo respeito aqui à governadora, ela está reclamando de uma coisa que foi uma escolha política do grupo dela. E se ela não teve, vamos dizer assim, a habilidade para construir um caminho da sua, de um governador tampão que fosse aliado seu, inabilidade política da governadora. E, portanto, Neto, eu não boto culpa aqui na falta de democracia ou em grupos políticos alheios, não. Eu acho que você não pode condenar grupos antagônicos por tentar fazer política de maneira eficiente. E foi o que aconteceu exatamente com os grupos antagônicos ao governo. Eles foram mais eficientes no trato das alianças políticas e inviabilizou a sucessão, impedindo que ela fosse candidata ao governo, candidata ao Senado, nesse ano de 2026. Gessé, mas aí você tem que entender que Walter deu para trás, né? Agora é o seguinte, né? Aquele argumento de Walter construído lá no final do ano, que o Estado estava quebrado, isso já foi peleléu, já sumiu do mapa. Nem ele usa mais esse argumento, porque o argumento foi que ele mudou o plano político dele, quis ser candidato e tal, e tal, e tal. Mas eu estava só querendo dizer, quando eu disse que os dois dos principais players políticos da eleição de 2026 foram embora, saíram de cena, no caso Rogério Marinho e Fátima Bezerra, né, quem diria que nós chegaremos nessa altura. Agora, para a questão que Paulo colocou aí, Paulo, é Samanda, viu? A escolha é Samanda, o que eu considero assim uma espécie de erro. Mas qual é o grande problema aí? A sucessora natural de Fátima na chapa do Senado era Natália Bonavides, mas só tem um pequeno detalhe: Natália não quer. E ninguém pode ser candidato à força, mas ela não quer ser candidata. As pesquisas internas do PT indicam que Natália é tão competitiva quanto Fátima na disputa pelo Senado. Ela não é maior nem menor do que Fátima. As duas têm o mesmo potencial, segundo as pesquisas qualitativas e quantitativas feitas pelo governo do Estado já este ano, indicando, o governo do Estado já vinha monitorando essa questão de quem seria, já vinha fazendo pesquisa sobre isso. Então, Natália apareceu forte, mas Natália, ela não quer ser. E então, Fátima indicou ao partido, comunicou ontem em Brasília, inclusive, a Gleisi Hoffmann comunicou a Edinho Silva, comunicou a todo mundo lá em Brasília, que a candidata vai ser Samanda Alves. Não foi confirmada hoje, porque é preciso ainda ter uma articulação para não, como diz, passar por cima das instâncias que precisam ser reunidas e discutidas, aquela coisa do PT, um assembleísmo ainda para decidir isso aí. Mas está escolhido Samanda. E, na verdade, Samanda, com todo o respeito que eu tenho para ela, eu acho que ela é um personagem político do Estado que tem tido um papel importante, que tem tido coerência, que é uma pessoa que merece todo respeito, mas ela está na prateleira menor. Ela está na prateleira abaixo, sabe? E o jogo virou todo para Zenaide. O jogo virou todo para Zenaide, que agora passa a ser, junto com o Estício,
a dupla franca favorita para o Senado do Rio Grande do Norte, a reeleição dos dois. E também o que eu soube, só concluindo, para não ficar falando demais, e o que eu soube lá na reunião de Brasília ontem, é que o presidente Lula não vê com maus olhos a questão do Zenaide, vê com bons olhos. Que se Zenaide for eleita, ele tem certeza que o PT continuará, e se ele for reeleito, contando com o voto de Zenaide lá no Senado. Paulo, Doutor então, Paulo. Pois é, Neto, eu acho que a grande beneficiária desse processo todo é a Zenaide, eu acho. Realmente, para a Zenaide, é mão na roda essa coisa, né? Como se diz na gíria. Agora, de todo modo, Samanda, que era candidata a deputada federal, mas numa nominata muito difícil, né? Eu acho que as chances de Samanda eram menores do que na eleição passada. Ao menos na eleição passada, o partido fez os 80%, ela é que não fez os 20%. Mas agora a gente tem pré-candidatos muito fortes. E a gente citou hoje aqui no Mais Político. O doutor Bernardo é muito forte, não é? O Odon lá de Currais Novos, ex-prefeito de Currais Novos, também é um candidato forte. Pois bem, então ela iria entrar aí no Fernando Mineiro, que é deputado, a própria Natália Bonavides, né? Então é isso. Acho que essa nominata do PT tem potencial para eleger 3 deputados. Mas dificilmente esse terceiro deputado, acredito eu, seria essa Amanda. Mesmo porque a gente sabe, por exemplo, o doutor Bernardo tem tido votações exuberantes para deputado estadual, quase uma votação do deputado federal, né? Em torno de quase 70 mil votos, por aí, eu acho que na última eleição ele teve isso, né, Neto Queiroz? Então eu acho que para Samanda é uma excelente experiência. Ela é vereadora. Se eleger para o Senado, vai para Brasília. Se não se eleger, continua vereador em Natal, o que, num certo sentido, é relevante. Não resta dúvida nenhuma que tirar, por exemplo, eu sei, Neto, você tem razão, Natália seria bem melhor candidata do que Samanda, eu não tenho dúvida nenhuma. E estaria mais ou menos em pé de igualdade com Fátima. Embora eu acho que Fátima teria uma pequena vantagem. Pequena vantagem em que sentido? Que Fátima ela é mais popular, ela é menos ideologizada a sua prática política, né? Ou seja, Fátima recebe voto de todo mundo, de gente do PL, do MDB, do PT, de onde vier o voto, Fátima aceita, né? Fátima aceita. O que Natália não. Natália, o voto dela é muito ideologizado, ela tem uma postura muito mais à esquerda do que Fátima. E que Fátima teria uma pequena vantagem, né, na minha leitura. Porém, na comparação com Samanda, nem se fala, né? Ela tem bem mais condição. Agora, seria um erro talvez muito grave tirar a Natália da chapa proporcional. Ela é quem puxa a nominata. Ela vai disputar com Nina o primeiro lugar. Ambas vão ter uma perspectiva de cerca de 150 mil votos. Então vai ser uma briga muito grande dessas duas figuras, a esposa do prefeito de Natal e Samanda, não é? Então eu acho que vai ser a Nina Souza, né? Vai ser uma disputa muito grande. E ela puxa, Neto, a nominata. Mas, doutor Paulo, tem um detalhe que Neto abordou aí, que justamente para o governo Lula não muda nada. Porque você tem, de um lado, Zenaide, e do outro você vai ter uma figura do PT que vai disputar com Zenaide essa segunda vaga, porque a primeira vaga, tudo indica, Estílio está numa posição de muita tranquilidade. Então, Neto, de certa maneira aí, é uma posição confortável para o governo, do ponto de vista nacional, que tem uma tarefa, tem um por fazer, que é eleger pessoas no Senado, impedindo, dando mais organicidade e tranquilidade ao próximo governo do PT, o próximo governo do presidente Lula. Porque eu acho que se a coisa como está se desenhando aí, Neto, ele vai ter mais dificuldade nesse segundo governo dele do que
no primeiro quadriênio. Eu acho que ele se caminha para ter essa dificuldade maior. Agora, Neto, é interessante como agir logicamente é importante na política. Nós aqui, eu vinha dizendo isso ao senhor aqui, e o senhor sempre dizendo, né, que era a espada de Damocles permanente na cabeça de Fátima, né, aquela coisa toda. E terminou se confirmando. Hoje pela manhã foi isso, a renúncia dela, agora à tarde a carta de renúncia. E agora, Neto, são dois reveses políticos, e aí eu quero debater isso com o senhor e com o doutor Paulo. Da renúncia. São dois reveses políticos, porque veja só, Neto, qual era o primeiro projeto? Walter assumir, ela iria tocar a candidatura dela ao Senado com tranquilidade. Não deu certo. Segundo projeto, ela ia renunciar, entregar uma pessoa do grupo político dela e disputar a candidatura dela ao Senado. Não deu certo. Neto, são dois rearranjos políticos estruturais. E aí, Neto, o governo, o senhor acha, junto com o doutor Paulo, que o governo vai ter fôlego para conseguir se reestruturar diante de dois reveses políticos dessa magnitude? Jessé, eu queria fazer o seguinte, Paulo também, nós vamos fazer um pêndulo, vamos aqui atrás para a gente ir para frente. Vamos dar uma analisada o que aconteceu nesses últimos dias, entender, porque muita gente está perguntando o seguinte, o que foi que houve nesses últimos dias que fez Fátima desistir, considerando que ela ainda tinha 17 dias para tentar eleger seu sucessor, para articular, e com tanta antecedência assim ela desistiu. O que foi que aconteceu? E depois nós vamos analisar o que vem agora, pós-renúncia de Fátima, porque você está colocando aí uma questão, eu vejo... Eu tenho outro olhar sobre isso, mas eu queria voltar aqui atrás para dizer o seguinte. Fátima estava com muita dificuldade de ter as conversas com os deputados. Ela própria, pessoalmente, procurou os deputados um a um para conversar, recebeu agora, semana passada, Kleber Rodrigues e trouxe a proposta de Kleber em nome do palanque do União Brasil e do PP para um acordo que João Maia confirmou numa entrevista que ele deu na semana passada, ele confirmou que houve essa proposta, que Kleber estava com essa missão e que a tendência do grupo União Brasil-PP era apoiar o candidato de fato, porque o verdadeiro adversário deles era Álvaro Dias, dito por João Maia. A coisa, então, alguns dias atrás, parecia que ia engrenar, porque União Brasil e PP estariam trazendo 5 deputados para se somar aos 8 deputados que o PT dizia que já tinha, totalizando 13, 5 mais 8, 13 votos, e assim Fátima faria o sucessor. No momento em que a luz no fim do túnel apareceu, parecia que ia dar certo com essa aposta, e de repente o passo seguinte é Fátima desistindo, porque viu que não tinha condições. E eu vou dizer a você o que aconteceu, Paulo, Jessé e os queridos ouvintes que estão sintonizados conosco. O que aconteceu foi o seguinte: havia muita dúvida. O União Brasil e PP não entregariam os 5 votos. Não entregaria o voto de Nelter, que estava acertando isso com Ezequiel. Não entregaria o voto de Taveira, que está fechado com Ezequiel. E dentro dos 8 votos que o próprio governo achava que tinha, estava com dúvida no voto de Eudiane, estava com dúvida no voto de Ivanilson, estava com dúvida no voto de Ubaldo. Dos 8, 3 eram duvidosos. Meu amigo, se nem os de casa estavam certos, porque todos os 3 estão se acertando com Ezequiel, irão lá para a nominata do Republicano, nesse momento é o que parece que vai acontecer, então não havia como. Mesmo que tudo desse certo, não havia como fechar a conta. E aí Fátima percebeu nos últimos dias que não tinha nem como conversar, porque os deputados estavam com um foco tão grande nas nominatas, que tá um sobe e desce, um pula-pura, um vira e mexe, um é e não é, nominata que é hoje, amanhã já não é mais, depois de amanhã volta a ser, candidato que está no partido. Olha, tem um monte de gente aí que está em 3, 4 listas. 3, 4 listas. Taveira está em 3 listas, Eudiane está em 3 listas. Então, tudo isso fez com que o que Fátima fizesse a leitura. Olha, tá improvável, não tem como organizar isso aqui. Então, diante disso, ela percebeu que ela ia até o final e estava atrapalhando as nominatas do PT, PV, PCdoB. Por que estava atrapalhando? Porque ela tinha que jogar
um jogo onde havia muitas condições, muita gente pedindo muita coisa, impondo muita coisa, e ela não tinha como olhar do PT de deputado estadual, a articulação da nominata de deputado federal, estava tudo solto, estava atrapalhando. Ela juntou tudo, botou na panela e disse, não dá, não vou mais insistir nisso e vou sair. Foi a Brasília ontem e voltou com essa notícia. Ô Neto, inclusive, a gente fez uma avaliação, o Gessé estava conosco também, e ouviu isso. Porque são muitos fatores. Para que desse certo o projeto de Fátima, é muito complexo, inclusive do ponto de vista da legislação, do ponto de vista do processo. Né? Primeiramente, jamais Walter renunciaria ao cargo de vice-governador antes de Fátima. Esse é o primeiro ponto. Se o fizesse, seria uma extrema burrice política. E ele não faria isso. Isso é elementar. Ele ia esperar que Fátima renunciasse o mandato. E aí, eu vi hoje uma história, né? A gente ouviu a entrevista de Kleber Rodrigues, Neto, dizendo o seguinte, que aí Walter iria dizer se renunciava ou não. Quer dizer, me parece que no grupo lá de Alisson com Walter, e o próprio Kleber está por lá também, embora ainda parece que votaria em Fátima, votaria se ela fosse candidata, agora eu acho que está fora também de vez, mas Kleber, não sei se Gessé se lembra, fez a coisa condicional. Kleber colocou claramente que ele poderia renunciar ou não. Aliás, Gessé, Neto, Gessé sabe disso, o Hélito, a nossa bancada construiu uma posição unânime, né? Exatamente nesse sentido, de que a renúncia de Fátima seria muito difícil, exatamente porque ela jamais conseguiria conjuminar, isso é uma palavra que não se diz no rádio, né? Ela jamais encaixaria, vamos usar uma palavra mais simples, ela jamais encaixaria tantos fatores adversos, fatores que ela não controlava, e agora, né, você está trazendo mais essa questão das nominatas, que também é muito complicado. Então, mas Kleber foi muito claro na entrevista que deu ontem a uma emissora aqui do Estado. Walter pode sair ou não. Quer dizer, foi a coisa condicional. Eu acho que realmente duas chaves deixaram o Fátima numa situação muito difícil. Primeiramente, Walter Alves, obviamente. E o segundo é Ezequiel. Ezequiel está fazendo, está pintando. E ele também estaria na vocação sucessória, né? O processo, por exemplo, da eleição do governador Tampão passaria por ele. Neto. Gessé, você colocou agora as questões do pós. Vamos falar do pós. E agora? Fátima anunciou, isso já é oficial, não será candidata ao Senado. E o que acontece agora na política? Paulo já trouxe uma informação. A grande beneficiária é a senadora Zenaide, porque iria disputar, todo mundo fazia o cálculo que a segunda vaga, considerando que Estício está numa posição bastante privilegiada em pesquisas, com a eleição bem encaminhada, a da segunda vaga seria uma disputa direta entre Fátima e Zenaide. E aí o pessoal se dividia nessas posições. Agora não tem mais Fátima, então Zenaide, a gente tem que olhar para frente. Quais são as consequências do evento de hoje, certo? Zenaide pode se considerar eleita. O nome do PT para o Senado é Samanda. Já podemos levar essa consideração, porque só se Lula pegar o avião, mas ele não vai pegar o avião, ele vai ligar para Natália, dizer, Natália, venha cá, que eu quero conversar com você. E fazer esse pedido à Natália, eu acho que ela atenderia. Mas, diante da realidade atual, até mesmo porque Samanda é do grupo político, é daquele lado de Fátima, dentro do PT, aliada de Fátima, mais próxima de Fátima, seria um nome da confiança de Fátima. Então, e além do que, Samanda resolve um problema dentro da nominata federal, porque Samanda e Odon são do mesmo campo. Eles estão disputando, eles disputariam o voto dentro do mesmo campo. Com a saída de Samanda, resolve para Odon.
que fica dentro desse campo sendo representante na nominata. Mas, Neto, é assim, falta gente, aliás, tem muita gente e falta vaga no PT naquela federação ali. O problema não é Samanda, Odon, os dois transitarem no mesmo campo. Eu acho que a questão é colocar um candidato competitivo. Eu concordo com o que o senhor disse, ela tem predicados importantes ali na vereança lá em Natal, mas ela, Neto, está um tom a menos, um tom a menor do que é necessário para a disputa do cargo de Senado pela chapa majoritária. Nessa chapa majoritária do PT aí. Nós, hoje, Neto, à tarde, tínhamos ventilado nomes, como o nome de Mineiro, o próprio nome de Francisco do PT, como nomes mais aptos a disputar uma vaga ao Senado. Até o nome de Jean Paul Prats, a gente conversou um pouco sobre isso, mas Neto, eu não acho de bom tom colocar Samanda nesse momento, nesse furacão. Do ponto de vista pragmático, para o governo Lula não muda nada. Não muda nada. Zenaide vai continuar com um pensamento mais a centro-esquerda que ela tem. Isso não vai mudar nada do ponto de vista factual para o governo Lula. Mas para o projeto político de Fátima, ter um candidato ao Senado mais competitivo, isso também é importante para o projeto político ter mais densidade eleitoral. Paulo, eu queria colocar uma questão para Paulo, que é o seguinte, ver qual é a opinião dele a respeito disso. Eu olho aqui para frente e eu vejo que, de certa forma, a federação ganha com a existência de Fátima. Ganha em determinados aspectos. As nominatas ganham com a desistência de Fátima de renúncia. Eu acho que eles ganham um pouco. Por que eu penso isso? Porque uma coisa é Fátima estar dentro da campanha, mas o governo está nas mãos de terceiro. Quem seria? Francisco do PT, Guilherme Saldanha, Raimundinho, Pedrinho, quem estaria lá, não sei. Certo? Mas seria uma coisa em que haveria uma mudança de governo. Quem estivesse lá, por mais aliado que fosse, era uma terceira pessoa, era um outro elemento. Fátima no governo, primeiro, ela tem a capacidade agora de ser a grande coordenadora do processo. Ela envolvida, ela não pode coordenar o processo. Se ela não poderia coordenar o processo. Então, o Fátima agora tem a liberdade de pensar nas nominatas. As nominatas se beneficiam porque sabe que a estrutura permanece. As engrenagens agora vão ser mais fluentes, vão acontecer mais. Ela vai ter condições de fazer a campanha de Cadu com o Cadu debaixo do braço. A gente sabe que Fátima, senadora, ela tinha que permitir certas concessões naquelas famosas chapas mescladas, né? O apoio dela, como era Kleber, apoia ela, apoia Aso, Fulano apoia ela, apoia Stives, aquelas coisas mescladas. Ela agora tem condições de botar o Cadu debaixo do braço, correr com o Cadu, fazer as entregas. Fátima é uma excelente coordenadora política, assim, ela tem uma visão política muito aprimorada, não é à toa que tem uma experiência enorme nisso. Então, Paulo, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, mas eu vejo assim que, de certa forma, a permanência de Fátima é um fator positivo para o projeto político do partido e dos que estão agregados, exceto essa novelinha aí do Senado, mas no conjunto geral acho que tem alguma coisa positiva aí. Olha, Neto, eu acho que sim, eu concordo com você, é um grande ganho para o grupo de Fátima, é um grande ganho, não resta dúvida nenhuma que os outros grupos sofreram um revés grave, especialmente o grupo hoje, que é encabeçado pelo prefeito de Mossoró. E não é, a questão não é nem o prefeito de Mossoró, é o Walter Alves, quer dizer, Walter Alves agora, eu não sei qual vai ser a utilidade política de Walter. Com todo respeito a Walter, é uma pessoa que eu tenho amizade com o Garibaldi, mas a gente já dizia, Neto, que digamos assim, o grande préstimo político de Walter seria assumir o governo e, obviamente, que a essa altura seria complicado porque ele ia ficar contra Fátima, num certo sentido. Ele hoje, ele fez uma aliança política com Arthur Bezerra, não é? com o pessoal do União Brasil. Então, na verdade, ele seria governador, digamos assim,
se opondo a Fátima, se opondo à candidatura Cadu e tudo mais. Então, Fátima, com essa manobra dela, ela resolveu muitas coisas, inclusive a questão das nominatas. Eu não entendia qual seria a outra saída. Por isso que Gessé, a gente discutia com o Hélito Neto, a seguinte questão: como ela vai sair desse quadrado? Né? Era uma situação muito difícil. A verdadeira saia justa, né? Ela não tinha como sair, exatamente porque são vários fatores. Eu até usei a matemática, né? Eu digo, olha, resolver uma equação de primeiro grau é fácil, você logo encontra o x, né? Com operações simples. A de segundo grau já é mais difícil. Mas essa equação aí, de fato, é uma equação quântica, né? Era uma equação assim muito complicada, porque envolvia tempo. Imagine, Neto, que depois de tudo, depois que todos renunciassem, o doutor Ibanez, Ibanez Monteiro, presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ibanez iria ter 30 dias para fazer a eleição. Quer dizer, essa eleição do governador Tampão seria realizada lá para maio, né? Lá para 5, 10 de maio, não sei quando. Então, veja, Fátima não teria mais condição nenhuma. Então, eu acho que o que ela fez agora resolve. Acho que foi uma boa decisão política, dolorosa, né? Dolorosa, mas ela ainda tem muito gás para se eleger novamente ao Senado, já foi senadora, né? No outro momento pode chegar lá, pode inclusive ser alçada para Brasília, para o gabinete para o Ministério de Lula, enfim, é isso aí. Gessé, tem alguma coisa a dizer, Gessé? Então eu puxo aqui o próximo assunto da pauta. Pode puxar, Neto, o próximo assunto da pauta. Olha, eu quero colocar aqui uma coisa que é o seguinte. Precisa se fazer cálculo, e eu faço cálculos. Eu planilhas. Muita gente está dizendo o seguinte, eu vi hoje os blogs lá em Natal, o pessoal, as conversas que eu mantive principalmente com as pessoas em Natal, com minhas fontes, pessoas que passam informação, pessoas próximas a Fátima, próximas a Ezequiel. Olha, tem muita gente fazendo a seguinte conta. Não, o nome para o Senado não pode ser Natália. Eu não quero nem analisar a questão de Natália aqui, eu não quero, porque eu acho que se fizessem o cálculo, ela ia ter que querer. Mas não estou fazendo o cálculo. O que as pessoas estão dizendo é o seguinte: se Natália for para o Senado, ela desmantela a nominata federal. Sim. E a nominata federal vai ficar vai perder e não vai fazer mais. No máximo faria 2, na melhor das hipóteses faria 2. Eu fiz essas contas com planilha. Primeiramente, há um equívoco na saída de Natália da nominata federal, de que se Natália sair, são 159 mil votos que vão embora. Porque Natália teve 159 mil votos. Mas não é assim. Não é assim. Essa conta não é desse jeito. Não, Natália sair, vão embora os votos de Natália. Não vão. Não vão todos. Não vão de jeito nenhum, porque o voto de Natália, além de ser boa parte, a maior parte desse voto de Natália é voto desse espectro da esquerda. É voto nesse perfil de esquerda. É voto nesse campo. Entendeu? Não é um voto personalista em Natália. Onde Natália foi, é um voto que está... Então, pode ser que se Natália sair, uma parte dos eleitores podem ir para outros deputados federais em outras nominatas, mas a grande maioria fica. Então, Gessé, eu fiz as seguintes contas. Natália teve 159 mil votos. Então, vamos trabalhar com 150. Se metade dos eleitores de Natália migrarem para outros e apenas 75 mil ficassem na nominata com o perfil que a nominata tem hoje, com Mineiro, com Samanda, com Odon, com Bernardo, com Tabata, com também ainda Rafael, faria 3 deputados tranquilamente do mesmo jeito. Eu não vejo chance nenhuma com Natália
mesmo com a Natália, de se fazer 4, como alguém do PT está falando que pode fazer 4. Não faz 4, não. Não, mas faz 3 tranquilo. E se Natália saísse e a metade dos votos dela permanecesse distribuído entre os que ficam, faria 3 do mesmo jeito. Planilha na mão, matemática. A questão é só que Natália não quer ir para o risco, né? Natália não quer, não topa isso aí. Mas acho que se Lula insistir, ela pode mudar de ideia. Neto, mas eu acho que o perfil de Natália, eu tenho essa opinião e a gente tem essa divergência. Nesse aspecto, o doutor Paulo concorda mais comigo. Eu acho que o perfil de Natália não é um perfil tão próprio para candidaturas majoritárias. Eu acho que o que define melhor uma candidatura majoritária é aquela figura que transita bem em múltiplos campos políticos. Eu acho que esse é o perfil e, portanto, nesse aspecto aí, a candidatura de Fátima atendia esse requisito, que ela transitava bem em múltiplos campos políticos. Mineiro transita bem em múltiplos campos políticos. O próprio Francisco do PT não é um candidato que, embora tenha um nome PT no nome Francisco, não é um candidato, Neto, não é uma pessoa que tem esse recorte ideológico muito acentuado. Já a Natália teria. Eu sei bem que as informações que existem é que Natália é um nome extremamente competitivo, inclusive no grupo de Rogério, tem pesquisa por lá, com meio que um sinal de alerta vermelho, viu, Neto? Aqui para usar um termo, um alerta vermelho sobre o nome de Natália. Mas eu acho que o perfil de Natália, o perfil médio de Natália, ela é muito própria para candidaturas proporcionais. E não faz sentido você tirar uma puxadora de voto, como Natália, para colocar ela num projeto de majoritária, rotacionando todo um projeto político. Neto, foram 2 cavalos de pau em 90 dias. Mais outro cavalo de pau. Então, assim, retirar pessoas que estão já com um projeto pré-definido, um caminho a ser seguido, bem trilhado, eu acho uma coisa perigosa, especialmente para a trajetória política de Natália. Agora eu quero colocar a questão para Paulo. Tem outra, mais uma questão também para ouvir aí a sua opinião. Aproveitar a sua presença aqui hoje para a gente ouvi-lo, né, também. Aprendermos. Paulo, eu penso o seguinte, a questão de Samanta é uma candidatura para constar. E nem venham me dizer que Fátima vai dizer, Samanta vai ser como eu, vou pegar na mão dela e assumirei a campanha dela como se fosse o próprio. Isso aí é só, como diz o outro, é só o aperitivo da coisa. Mas existe uma situação dentro do grupo que é a candidatura de Tabata Pimenta para o Senado. Ela, inclusive, ouvi da voz dela dizendo que, se fosse escolhida, topava e colocava o nome dela à disposição para ser candidata ao Senado dentro do grupo. Tabata, por ser assim o inesperado, a novidade, aquela coisa fora do eixo, fora do comum, Paulo, seria mais candidata para o PT lançar mão do que uma candidatura de Samanta? Olha, particularmente eu acho que ela é bem mais competitiva do que Samanta, eu acho. E traz elementos novos, né? Inclusive, a grande dificuldade que eu até coloquei hoje, meio equivocadamente, né? Porque depois eu sabia que, aliás, não sabia que tinha havido uma mudança recente na legislação no final do ano. Então, por exemplo, ela não teria a idade, mas ela tem condições de elegibilidade para o Senado. Acho que, resolvida essa questão, ela também seria ela é uma candidata, seria uma candidata talvez mais competitiva do que Samanta, eu acho. Com todo respeito a Samanta, enfim, ambas vereadoras de Natal, não é? Ambas vereadoras, mas Tabata ela apimentaria mais, literalmente, ela apimentaria bem mais a eleição, eu acho. Acho que ela teria condição de dar essa versão do novo. Acho que seria por aí a coisa. Gessé. Eu concordo com o doutor Paulo. Eu acho que ela é mais competitiva que Samanta. Eu acho que ela é mais competitiva, ela energizaria mais o debate. Sim. Porque o PT, doutor Paulo, aí o grupo de Fátima está precisando de energia. E essa energia política, a Pimenta tem.
Essa energia política, não tenho dúvida de que ela tem. Isso aí E ela vai para cima. Ela não tem medo. Ela vai para cima, ela tem boa desenvoltura em rede social, ela é uma figura, Neto, assim, muito carismática, é muito povão e tal. Então, isso, sem dúvida nenhuma, ela comparada com Samanta, com todo respeito aqui, a figura de Samanta, mas ela é mais competitiva e mais, Neto, receptora de um tipo de voto que Samanta estaria angariando. Pois é, o problema é que Tabata não é filiada ao PT, ela atualmente é filiada ao PSOL, está pedindo a carta de anuência do PSOL para se filiar ao Partido Verde, para integrar a nominata da Federação PV, PT, PCdoB para deputada federal. Então ela é uma pré-candidata a deputada federal. Tenho notícias hoje, já sei, Paulo, de que o PSOL está querendo endurecer o jogo com Tabata. Eles querem fazer a lá Agripino, a lá João Maia. Não tem carta de anuência. Embora ela tenha dito que recebeu da menina, daquela Érica Hilton, né? Que é da liderança do partido, a confirmação que daria a carta. Mas no Estado, o diretório estadual, o grupo lá daquele menino que foi deputado estadual e foi cassado, que é o grupo do PSOL, Pimentel lá, Sandro Pimentel. Não querem dar a carta de anuência à Tabata. Então ela teria que ir para o risco. Evidentemente que o PT talvez fosse exigir de Tabata, numa perspectiva de Senado, porque aí é uma questão a se discutir, se o PT vai querer só compor ou vai querer competir, né? Parece o técnico do Botafogo, ele vai querer só se defender ou vai querer atacar. Ele escolhe. Aí pega o Flamengo só para se defender. Aí pega o Flamengo só para se defender, toma 3. Entendeu? Aí. Sim, o senhor já assistiu o jogo, eu pensei que o senhor não tinha assistido. Não vamos falando desses assuntos sórdidos, não, rapaz. Que coisa. Pois é, aí Tabata poderia se filiar ao PT, se fosse uma exigência. Se filiar ao PT. Agora também tem que ver, Gessé, assim a gente não pode descartar nada, a gente não pode duvidar de nada nesse jogo, porque esse jogo é um jogo assim muito interessante. Tem que ver se lá atrás o pessoal não está querendo fazer um combinado com o Zenaide, sabe? Duvido muito não, faz um combinado com o Zenaide, a gente vai botar aqui um time para constar, assim, para preencher aqui, mas a gente já faz isso pensando em lhe ajudar. E você, no final, tal, pronto. Não sei. O jogo é jogado, já sei. Pois é. Neto, o que eu sei que do ponto de vista pragmático, para o governo Lula não muda nada. Se eleger uma pessoa do PT ou uma pessoa do campo de Zenaide, eu acho, ou Zenaide, eu não acho que isso mude para o governo. Isso não vai. Eu não acredito, por exemplo, que embora Zé Agripino tenha feito aquele aceno à senadora Zenaide, de que ela estava no centro, não sei o quê, mas eu não sei se do ponto de vista pragmático, ela mudaria o voto dela, as lideranças dela dentro do Senado. Até porque, Neto, se a gente for levar o pé da letra, o Stevens, o antissistêmico, o anti-Lula, o anti não sei o quê, votou 60% com as pautas do governo. Se você for pegar a turma, que é essa turma toda aí, você vai pegar 70%, 60%, 80% com as pautas que o governo envia para o Congresso. Então, eu não sei, Neto, que oposição é essa? É uma oposição retórica. E aí é uma coisa que vai feita para a internet, outra coisa para a institucionalidade. Então, do ponto de vista pragmático, eu acho que muda pouca coisa. Ô Gessé, inclusive é a história de Alcolumbre, né? Porque Stevens vota com Alcolumbre. Alcolumbre, aqui e acolá, faz os arrepios contra o governo Lula, mas ele, ao fim e ao cabo, fecha com Lula, né? Essa que é a questão. Paulo e Gessé, nós estamos no finalzinho do programa, só falta aí um minutinho para a gente terminar, e a gente termina no horário. E eu já quero suscitar temas para amanhã. Hoje, infelizmente, não deu para conversar, mas tem muita coisa acontecendo em Natal a respeito das nominatas. Só para vocês terem uma ideia, eu vou apurar tudo e vou trazer. Hoje de manhã, a nominata do União Progressista só tinha João Maia. Hoje de manhã, a nominata do União Brasil Progressista de deputado federal só tinha João Maia. Não tinha nem Robson, nem Benes. Não sei como é que está agora tarde. Não foi muito corrido esse negócio de fato, mas não sei o que está agora tarde. Porque a nominata do União Brasil e do Progressista de deputado federal, ela era forte na quinta,
Na sexta ela se esvaziou, no sábado ela se recuperou e ontem ela se esvaziou de novo. Olha, o Ezequiel, Paulinho Freire, o Fábio Dantas, essa turma está a 1000 por hora para formar a nominata federal no Republicanos. E hoje a informação que eu tenho é que Robson Faria e Beni Leocádio estão muito balançados. Então, por isso que eu digo, e Kelp já foi embora. Então, a nominata do União Brasil e do PP. Sim, né? Kelp foi embora de novo. Tinha um nome, só tinha João Maia. Kelp foi embora de novo? Kelp foi embora de novo. Olha, essa novela das nominatas vai dar pauta até o dia 4, viu? Não, é pauta em cima de pauta, porque tem gente figurando em 3 listas. Em 3 listas tem muitos filhos da pauta. Ivanilson está na lista de Ezequiel do Republicano. Muitos filhos da pauta aí. Nessa história. Ivanilson está na lista de Ezequiel do Republicano. Ivanilson está na lista de Clever lá do União Progressista. Ivanilson está na lista do governo. Ele vai se filiar agora, só para você ter uma ideia. Isso vai dar o que falar, mas o nosso tempo acabou. Vamos agradecer ao doutor Paulo, que esteve conosco, nos prestigiou aí com a sua presença, e agradecer aos ouvintes que nos acompanharam no nosso programa de hoje. Amanhã, se Deus quiser, 18 horas, a gente vai estar aqui de volta com o Política Sem Filtro. Pois é, Neto, eu quero agradecer o espaço, e realmente porque houve esse evento especial, né, e eu queria participar na primeira hora dessa grande notícia, né, que é a saída da governadora Fátima, da sua candidatura ao Senado, ou seja, ela vai continuar governadora, vai fazer a campanha, e enfim, mudou quase tudo no processo eleitoral aqui no estado do Rio Grande do Norte. Muito boa noite para todos. Muito obrigado a vocês dois. Se sinta convidado, doutor Paulo, a participar sempre que quiser. Obrigado a todos pela audiência, tanto da Rádio Difusora quanto a FM Costa Branca. Um abraço a Neta, doutor Paulo, e amanhã estaremos de volta. Entrou em vigor hoje a lei que estabelece um novo regramento para o uso da internet por crianças e adolescentes. Ela ficou conhecida como ECA Digital.